Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Legal, vamos lá então agora falar com o próximo aqui que é a Andrea. Bom, Gibson, o meu tá lá em cima, é o primeiro lá Você no comecinho. mandou? Deixa eu Mandei. procurar aqui. Lá em Simão. Andrea, Corujinha, né? É, O seu bordado. Antes disso, a gente vai analisar a foto. Esse aqui é o resultado, né? A é. foto do bordado. Eu amo ler, a corujinha. Uhum. Aí eu até já sei o que que é. Eu usei um plástico atrás, em vez de Tá. usar é, rasga fácil. Então o tecido deslocou. Somente que eu tive que tirar ele 2 vezes da máquina para trocar a linha E da tá, bobina. então peraí. Temos um erro grave aqui, então. Qual? Você não usou entretela nesse bordado? Não. Pronto. Aí já pegou o É, deslocamento. não tem como. Porque É. assim, um bordado com esse corpo, né, de pontos, né, essa carga de pontos, tá? Que é característica, não quer dizer que é pesado, não, tá? Uma característica dele é pontos. Então, ele tem um Uhum. forma convencional, ele tem muito contorno, ele tem muito preenchimento, é uma característica, tá? Não posso chamar de pesado. Só que a gente precisa estruturar o tecido para que a máquina consiga bordar sem movimentar demais o tecido, para que isso aqui não aconteça. Esses É. encaixes aconteceram em sua maior parte do motivo aqui, foi por quê? Porque você utilizou um material que poderia sim ter sido utilizado na frente, porque eu estou vendo que esse material é um material mais aveludado, ele mais Eu atualizado. usei na frente. Na frente eu acho que é legal usar esse material. É indicado usar entretela hidrossolúvel, porque senão depois você acaba tendo dificuldade de remover um plástico convencional nessas áreas menores. Por isso eu gosto de usar entretela hidrossolúvel nesse caso. Mas faz sentido usar o material aqui para poder abafar um pouco essa textura do tecido, né, do aveludado aqui, e o Isso. ponto ele ficar com um acabamento bonitinho. Legal, na parte de cima. No avesso, não. No avesso, você precisa usar uma entretela Uhum. convencional mesmo, com uma boa gramatura, inclusive. Por quê? Porque o tecido vai sofrer uma pressão muito forte da máquina de bordar enquanto está bordando, porque são muitos pontos que vai ser preciso a máquina executar para poder executar todos esses pontos desse bordado. Então, ela vai ficar muito tempo bordando num sentido só, devido à quantidade de elementos que a gente tem aqui. E se a gente não estruturar corretamente, entretelar corretamente o bordado no avesso, a gente vai ter exatamente o que a gente teve aqui, um bordado com um acabamento ruim, né, com É. vários desencaixes, vários problemas graves aqui, de que não é a princípio da matriz, a gente vai analisar a matriz ainda, né? Não quero assumir que a matriz tenha participação nisso, mas olhando o cenário, a gente percebe que faltou uma entretela com uma gramatura aqui consideravelmente boa para resolver o travamento correto do tecido e você ter um bordado de qualidade, tá? E agora eu vou Uhum. compartilhar com você a tela da programação e a gente vai seguir fazendo o estudo da matriz. E aí, Eu achei também, gente, que ela ficou muito, muito dura. O pesada, produto. né? E a máquina penou muito para abordar Para isso. bordar. Agora a gente vai chegar agora a gente vai analisar isso. No bordado, eu não tinha como analisar isso sem a sua informação, porque a gente está vendo o bordado pronto, a gente tem que ir pelo resultado visual. Agora, analisando a programação, a gente vai tentar encontrar alguns elementos que justifiquem essa sua afirmação, de modo que a gente consiga dar algumas recomendações para você ter um bordado, por sua vez, mais fácil de ser produzido. Vamos lá. Vamos primeiro começar do começo aqui, analisando a programação, colocando para executar os pontos aqui no software para a gente ver exatamente o caminho que você usou para programar, a densidade dos pontos, bem como ponto suporte e tudo mais. Já estou vendo ali que a gente tem alguns objetos bem estreitos para a utilização do Isso. ponto tatame, isso é um problema. Estou vendo também uma torção nesse ponto agora muito grande, a gente vai ter que abrir mão Aham. disso. Bom, tem bastante coisa para a gente fazer aqui, tá? Para melhorar essa programação, não só a programação como o bordado, a gente vai ter que fazer. Bom, vamos começar aqui por cor. Deixa eu pegar aqui, deixa eu identificar aqui
Uma coisa que mais me chamou a atenção aqui nessa matriz foi a presença de uma determinada cor que eu quero encontrar qual é essa cor. Né? Uma coisa que eu estou percebendo também é que o desenho está com segregação demais de cores. Ele tem poucas cores, mas a gente tem 13 aqui, tem 13 aqui em cima, 7. Tá, mas vamos trabalhar essa primeira cor aqui, vamos por módulos, tá? Vamos por etapas. Olha, esses objetos aqui, não é legal trabalhar tatame. Isso. Precisa substituir para ponto cheio. Uhum. Não dá para considerar objetos tão estreitinhos assim em tatame. Tá aí um motivo pelo qual você percebeu que a máquina sofreu a bordar. Por quê? Porque a gente tem áreas minúsculas aqui, certamente de, olha, 1 milímetro, bordando dezenas, literalmente centenas de pontos tatame em uma área muito pequenininha. Então, aqui, considere seriamente a substituição desse ponto, em vez de tatame, ponto cheio, tá? E aí Ok. você primeiro já começa a suavizar mais o desenho. Depois você pode trabalhar o espaçamento dessas áreas para um ponto um pouco mais leve, uma densidade um pouco menor, tá? Dada a espessura do desenho ali. Ponto de suporte nessa área é desnecessário, porque ele é muito estreitinho e não vai fazer falta. Então, a gente, claro, esse efeito, né, esses ajustes, eles seriam pertinentes a todos os demais objetos, inclusive aqui Isso. em cima também, tá? Com relação a essa torção que eu percebi aqui, eu não acho saudável. Por quê? Porque faz a máquina sofrer também. E aí eu vou tirar o TrueView para poder te mostrar isso na prática. Olha, aqui dá para você ver, nessa área, tá vendo que a gente tem alguns objetos aqui, algumas linhas, um rastro mais escuro? Isso. Isso é excesso de pontos. Excesso de pontos ocasionados justamente pelo uso dessa angulação que você deu ao ponto aqui. Tá? Nesse caso, eu acho que você pode substituir isso pelo ponto convencional. Tá? E aí você pode trabalhar com enchimento complexo mesmo para fazer esse objeto. E aí, para substituir, você clica aqui em enchimento complexo, e automaticamente ele vai transformar a aplicação desses pontos em uma versão mais simples, ou seja, vai ter aqui um ângulo, que pode ser esse mesmo ângulo que você tinha trabalhado, só que ele não vai ter, ó, e aí quando a gente aproximar, tá vendo? Ele não vai ter tanta, ó, não tem tanta presença, tá vendo? Sobreposição, né? De costuras exageradas e vai e volta e tal. Então, suavizou bastante aqui a quantidade de costura. Ainda tem algumas, tá vendo? Que Mas não a tem gente pode jeito. aumentar a distância, né? O que você pode fazer aqui, deixa eu ver o espaçamento. Como o desenho ele não segue uma proposta de pontos leves, então é a partir, né, 0,40, 0,50. Você pode aumentar um pouquinho o espaçamento, sim, para aliviar também essa quantidade de pontos. Trabalhar em 0,45, 0,50, não mais do que isso, porque senão ele começa a ficar espaçado demais. Não chega a ser um espaçamento próprio, característico de pontos leves, mas para um ponto convencional como você quer, acho que 0,50 seria o ideal. Ele vai pedir ponto de suporte adequado para a ocasião, que pode ser um ponto de suporte tatame duplo, ou seja, para ele travar realmente o tecido para poder não desencaixar os elementos, uma vez que só esse objeto aqui ele tem 5.600 pontos, é uma quantidade de pontos considerável para um objeto único, né, dado ao tamanho, o tipo de ponto. Mas a gente tem que travar o tecido. E aí você pode colocar um travamento com um ponto de suporte tatame duplo para garantir um reforço maior no tecido, além de tudo aquilo que a gente já falou sobre entretelamento, que uma coisa não vai abonar a outra, você tem que trabalhar os dois. Tem que trabalhar tanto o travamento adequado na máquina na hora de bordar, quanto esse travamento aqui de ponto de suporte tatame duplo para a gente ter uma qualidade final do bordado, não só a qualidade final bonita, mas que o bordado seja possível ser realizado sem a máquina sofrer tanto, tá? Deixa eu te Mas, perguntar uma coisa. Eu posso usar. deixa eu dar continuidade no Tá, raciocínio, e depois eu abro para você me tá. questionar, acho que vai ser melhor. Porque aí senão eu perco o raciocínio aqui. Com relação ao preto, tá, esses elementos em preto, segue o mesmo ritual, o mesmo raciocínio. Não dá para trabalhar tatame nesses objetos, porque eles são muito estreitinhos. Ó. A gente está falando de objetos de menos. Para você ter ideia, ponto cheio nesse objeto já é estreito demais. A gente vai poder trabalhar ponto cheio aqui? Vai. Só que a gente vai trabalhar ponto cheio aqui, só que a gente vai ter que trabalhar com
Deixa eu só ver o que está dando de errado. Ah, tá, ele está agrupado, né? Tá, deixa eu desagrupar aqui para poder Ah, tá. selecionar. Tá, então a gente vai trabalhar aqui ponto cheio, troca para ponto cheio, e trabalha um espaçamento maior, tá? Bem maior, Tá. para justificar esse estreitamento que a gente tem aqui de menos de 1 milímetro, senão a máquina vai continuar sofrendo, mesmo sendo ponto cheio. Agora, você imagina no tatame eu imagino o quanto que a máquina sofreu para bordar, tá? Sofreu, muito. Pois é, e aí, dado essas condições que a gente está tratando aqui. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. É claro que aquilo que eu recomendei para a carinha, né, colocar um ângulo único, tirar essa curvatura que você colocou, também se aplica para essa parte de baixo. É o mesmo raciocínio que eu falei em cima, Tá. também se aplica aqui embaixo. O que mais que a gente tem aqui? Bom, aqui ó, a gente também tem um outro erro muito grave. Trabalhar sobreposição de tatame em cima de ponto cheio, não pode. Deu movimento, ficou feio. É, Deu sobressalto aqui. dá um relevo no bordado, É, a máquina sofre também, e ele fica aparente, inclusive, no final do bordado. Então, aqui, o dever de casa é recortar. Você pode vir aqui, por exemplo, uma aqui faquinha, não? pode ser com a faca, ou pode vir aqui e remover sobreposições. Tudo que está Ah, atrás, tá. você vai cortar. Aqui é uma forma automática de você Ah, cortar. Tudo que está beleza. atrás, ele vai recortar. Depois, E tava sem. o máximo que você vai É, precisar fazer é ajustar a posição dos objetos que foram recortados ali para você ter uma organização melhor, mas vai resolver o problema da sobreposição, vai recortar tudo que está atrás, tanto desse tatame. Aqui você já fez, né? Aqui já está. é. É porque está certo porque os dois objetos estão agrupados. Aí, quando eu mandei remover, ele removeu tanto para o de cima quanto para o de baixo automaticamente, né? E o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso recomendar que vai justificar uma melhora aí considerável na programação, tá? Daí é melhorar Ah, alguns aspectos, por exemplo, esse detalhezinho aqui, melhorar a é. posição, mudar o ângulo, tá? Não trabalhar com tatame, trabalhar com ponto cheio, no caso desses objetos muito estreitinhos, tirar o ponto de suporte, no caso desse objeto, aumentar o espaçamento dele, uma vez que ele é uma área muito estreitinha, tudo isso vai justificar uma melhora Beleza. significativa do bordado quando for realizado lá na máquina, tá? Então, fazendo todos esses ajustes, essas bolinhas aqui, dependendo do tamanho, vamos desagrupar aqui. Tá, vamos desagrupar. Ó, essas bolinhas, 2,74 milímetros, pode trabalhar com ponto cheio também, em vez de tatame. Tudo isso vai trazer mais leveza para o bordado, vai trazer mais velocidade para a máquina executar o bordado, porque o desenho vai ficar mais otimizado, com menos pontos. Uhum. A máquina, por sua vez, vai bordar mais fácil, porque os pontos vão ficar mais apropriados para o formato dos objetos do qual o desenho pede. Tá? Então, aqui é só continuar, é só replicar isso que eu estou falando para todo o desenho. Então, aqui vale a aplicação do ponto cheio, né, e aí a gente segue. É o que eu vi que você explicou para as meninas. Exato, vale igual, tá? E Tá. aí, basicamente, fazendo isso, quando você fizer um novo teste na máquina, dado também as recomendações que eu falei sobre o travamento do bordado na máquina, você vai ver que vai melhorar significativamente a qualidade do bordado, possivelmente não precisando nem de fazer qualquer tipo de alteração. Acho que isso por si só já vai ser suficiente, tá? Eu não Tá. cheguei a analisar o contorno, mas você fez o contorno como aqui? Você fez um corrido simples com dupla passada? Como é que foi? Foi aquela vai e volta, né? Então ele é duplo passado. Corrido simples com passagem dupla. É, Tem alguns objetos aqui que está ainda dando uns cortes de fio, isso. É porque aqui, poderia otimizar, porque como é tudo uma cor só, ele poderia melhorar, né? O contorno inteligente aqui, ele poderia ser melhor foi trabalhar. aquela dificuldade que eu te falei no começo da ferramenta em si, Sim, sim. foi Tá, por aí tem causa que disso. trabalhar, faz sentido. Aí, nesse caso, é trabalhar com TrueView desabilitado. E, assim, pontualmente, o que eu faço aqui, tá, Andréia? Quando eu vou trabalhar com desenhos assim, que eu quero entender em que momento que eu tô, eu coloco umas cores bem Ah, aberrantes, aberrações, né? Umas cores bem contrastantes, assim. Talvez o azul royal 22, por exemplo. E aí, quando você aplicar aqui o uso desse recurso de percurso, tá vendo? Você consegue aham, ver, olha, claramente qual a área que você está percorrendo, ó, que não foi costurada e qual que está sendo costurada, mas sempre com o TrueView desabilitado. Então, tá. desabilitei o TrueView, botão direito aqui no percurso,
e aí você consegue ir observando quais objetos que já foram costurados. E aí você consegue ir dando caminhos melhores para cada um deles, uma vez que você está vendo melhor, porque fica cinza, tá vendo? Uma área vai ficar cinza e a outra área vai ficar azulzinha. Aí depois que você fizer a ramificação, contorno inteligente e tudo mais, aí quando você finalizar, você clica com o botão direito aqui em 1000 até finalizar todo o desenho, e aí você pega de novo a cor do contorno e volta para a cor original, que é o preto, conforme o seu objetivo. E aí o desenho vai ficar com acabamento legal, com contorno bem feito, certinho. Tá? E Basicamente, outra essas coisa que eu queria recomendações. ver com você é o seguinte, eu gosto de usar, dependendo do desenho, eu gosto de usar o corrida para a borda, no primeiro ponto de suporte, e no segundo da tatame duplo. Pode, não tem problema não. Não tem Eu nada, usei muito. Hã? não tem nada que justifique você não usar. Dependendo do desenho, pode ser que seja exagero, tá? Mas não, assim, não vai te dar problema usar. Eu usei nesse, né? Nesse aqui, porque ele é mais denso. Os pontos são mais fechados. Então, para firmar, eu usei o corrida para a borda e depois eu coloquei o tatame duplo no segundo ponto, para dar mais firmeza. Legal? Pode ser usado sim. Tá, beleza. Beleza? Beleza. Tá bom. É isso aí. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!